O calor reduz a sua performance na corrida, mas você sabe o quanto? No vídeo de hoje eu vou te mostrar com exemplos práticos e reais o quanto a tua performance diminui nos dias mais quentes. Eu sou o Henrique e esse é o canal Z2Fit Tech, um canal dedicado a mostrar como a tecnologia pode ajudar nos teus treinos. 15 segundos mais lento por quilômetro. Esse foi o impacto no pace de alguns atletas que eu analisei que correram uma prova num dia mais quente. E antes de continuar aqui, pessoal, esse é daqueles vídeos que todo corredor deveria assistir. Então compartilhem aí com os grupos de corrida de vocês que entender o efeito do calor pode mudar a forma como vocês encaram os treinos e as provas. Eu vou compartilhar aqui com vocês todos os detalhes da análise que eu fiz. Mas antes vamos falar de um estudo bem interessante. Mas não se preocupem, eu não vou entrar no detalhe do estudo, até porque vocês não precisam entender essa numerologia aqui toda para entender o resultado desse estudo. Esse estudo aqui, que por sinal eu vou deixar o link para ele na descrição do vídeo para quem quiser ver os detalhes, né? Tá ali disponível. Ele analisou várias provas maratonas em anos diferentes, os resultados dessas provas, e cruzou tudo isso com dados de clima para entender qual foi a temperatura durante essas provas. Como eu já falei, minha ideia não é cobrir todos os detalhes desse estudo, então vou resumir bem ele em 4 pontos. O primeiro, sobre a temperatura. Na análise que eles fizeram, as melhores performances, os melhores tempos aconteceram quando a temperatura durante a prova ficou entre 8 e 15 graus. E eles observaram que a performance dos atletas ela vai caindo cada vez mais para cada grau acima de 15. Então, até 15 graus tem as melhores performances, 16 já cai um pouco, 17 já cai mais um pouco, 20 já cai mais, 25 cai mais ainda. Então, quanto maior a temperatura, menor a performance. Uma outra observação bem legal aqui, bem interessante, os atletas mais lentos eles sofrem mais com os efeitos do calor. Ou seja, nós amadores, o nosso tempo vai cair proporcionalmente ainda mais do que os atletas de elite, os atletas profissionais, os atletas mais bem preparados. E essa queda, pessoal, ela acontece porque o nosso corpo, com a temperatura mais elevada, ele tem que se esforçar mais, ele tem que gastar mais energia para regular a temperatura do nosso corpo. Então, acaba impactando diretamente na nossa performance. E é exatamente isso que eu percebo nos meus treinos. E aí, para entender melhor esse comportamento, esse impacto, né, do calor na performance, eu decidi analisar a Maratona de Porto Alegre, os resultados da Maratona de Porto Alegre de 2023 e de 2024. Então, decidi ali analisar o resultado de vários atletas de diferentes níveis de preparo físico para entender o impacto para outras pessoas. E eu escolhi a Maratona de Porto Alegre primeiro porque eu corri ela em 2023 e em 2024. E senti uma grande diferença nesses 2 anos, né, em 2023 versus 2024. Isso porque em 2023 ela foi disputada em junho. E durante a prova, a temperatura ficou entre 11 e 19 graus. Em 2024, por causa das enchentes aqui no sul, ela foi, enfim, teve que ser reagendada, né? Acabou sendo disputada no final de setembro. E aí, durante a prova, a temperatura ficou entre 17 e 26 graus. E aqui, pessoal, não estou falando de sensação térmica, que foi ainda maior. Então, ali na de 2024, por exemplo, a sensação térmica chegou ali por volta dos 30 graus em alguns momentos. Então, eu decidi pegar a Maratona de Porto Alegre porque o trajeto foi basicamente o mesmo. Teve uma pequena mudança entre 2023 e 2024 para incluir o mercado público de Porto Alegre como parte da rota. Mas isso não mudou a altimetria, foi poucos metros de mudança, então acaba não impactando na performance geral. Então a gente está falando do mesmo trajeto, mesma altimetria, mesma prova, só que com temperaturas bem diferentes de um ano para o outro. E aí que surgiu essa ideia de analisar os dados, os resultados de atletas de diferentes níveis de condicionamento físico para ver qual foi o impacto do calor. Mas vamos lá, falando da metodologia, como que foi feita a análise desses atletas?
Vamos lá, pessoal. Eu separei em 3 grupos. No grupo 1, eu peguei os atletas mais bem preparados. Aquele pessoal da elite, os atletas profissionais. E aqui inclui até o campeão da prova ali na categoria masculino, na categoria masculino geral, o vencedor da prova no geral. Então eu peguei os 20 primeiros colocados de 2023 e os 20 primeiros colocados em 2024. Então, só para deixar claro, eu não peguei a mesma pessoa e comparei ano após ano. Eu peguei os 20 primeiros colocados de um ano versus os 20 primeiros colocados do ano seguinte. Além disso, eu peguei o grupo 2. O grupo 2 eu peguei atletas que estão muito bem preparados, mas ele não inclui a elite nem os profissionais. Aqui, pessoal, a gente está falando de atletas que completaram a maratona por volta de 2h30, o que é um tempo espetacular. Aqui eu peguei os 20 primeiros colocados na categoria masculino 35 a 39 anos, que é a minha categoria, tá? Por isso que eu escolhi ela, por isso eu peguei esse grupo de pessoas. Então, os 20 primeiros colocados nessa categoria. Novamente, são atletas muito bem preparados, porque para completar uma maratona por volta de 2h30 é um tempo espetacular. E além disso, eu peguei um grupo 3. Esse grupo 3, eu peguei atletas que estavam bem preparados, que completaram a prova com uma boa performance, tá, pessoal? Para deixar claro aqui. Só que eles ficaram numa posição mediana na categoria masculino de 35 a 39 anos. Então eu peguei bem o meio da tabela, digamos assim, não peguei os primeiros colocados, nem os últimos, peguei bem o meio, que são pessoas que se prepararam, né? Na média são pessoas que se prepararam para a prova, mas não tem aquela performance de elite, não tem aquela performance para brigar por uma vitória, por exemplo, né? Mas, novamente, aqui a gente está falando de pessoas que completaram a prova por volta de 3h40, o que é um ótimo tempo também, um bom tempo para maratona, considerando aqui os amadores. Então, esses foram os 3 grupos que eu analisei. E agora que a gente já sabe os grupos, vamos entender o impacto no pace para cada um deles, 2023 versus 2024. Vamos lá. Grupo 1. Eles foram, em média, 6 segundos mais lentos por quilômetro em 2024, quando a gente compara com 2023. Então, para esse grupo, se em 2023 a média deles era 3 minutos e 10, por exemplo, por quilômetro, em 2024 esse grupo dos 20 primeiros foi 3 e 16. Então, um impacto aí de 6 segundos no pace. O grupo 2, que novamente também está muito bem preparado, completando prova aí, maratona em 2h30, é excelente. O impacto foi de 8 segundos no pace, 8 segundos mais lento por quilômetro, comparando 2024 com 2023. Já o grupo 3, que são os atletas mais lentos nesse contexto, né, que completaram a prova ali na faixa de 3h40, o impacto no pace foi de 15 segundos. Ou seja, a cada quilômetro eles correram 15 segundos mais lentos em média. Lembra que eu comentei lá no começo que o estudo falava que os atletas mais lentos sentiam ainda mais os efeitos do calor? É disso que eu estava falando. Então esses atletas, eles acabam, por não ter um condicionamento físico de elite a nível profissional, e faz parte, tá, pessoal, porque nós somos amadores, né, isso é completamente normal, eles acabam sentindo ainda mais, mesmo proporcionalmente, sentindo ainda mais os efeitos do calor. E aí, para tornar isso ainda mais real para vocês, mais visual, eu trouxe aqui um exemplo de 2 treinos que eu fiz recentemente. Um treino que eu fiz em 28 de fevereiro e um treino que eu fiz em 13 de março. Basicamente aí 2 semanas de diferença. Vamos analisar os números aqui, pessoal. No treino de 28 de fevereiro, eu corri 58 minutos. Minha frequência cardíaca média foi 146. Durante todo o treino, média de 146 batimentos por minuto. E o meu pace, 6,22 nesse treino. 2 semanas depois, 58 minutos também corridos. No mesmo trajeto, no mesmo local, no mesmo trajeto. Frequência cardíaca média, 147. Ou seja, para o meu corpo, basicamente o mesmo nível de esforço. Só que olha meu pace. 5,41. Ou seja, eu fui basicamente 40 segundos mais rápido de um treino para o outro no mesmo nível de esforço.
E não, pessoal, meu condicionamento físico não melhorou em 2 semanas. Não melhorou tanto assim em 2 semanas. Isso não acontece. A diferença aqui é, em 28 de fevereiro, quando eu saí para correr, a temperatura estava marcando 31 graus. Novamente, não estou nem falando da sensação térmica que estava beirando lá quase os 40, 37, 38, nem me lembro. Estava 31 graus em 28 de fevereiro. Quando eu saí para correr em março, 13 de março, a temperatura estava 21 graus. Olha a diferença que faz o calor na nossa performance. Tá, e por que é importante a gente entender isso? Aqui, pessoal, 2 pontos principais. Primeiro, a gente não se preocupar excessivamente com o resultado de treinos. Eu já vi gente jogar toda uma planilha de treino, um plano de treino, uma preparação para o lado e tentar mudar toda a sua estratégia porque acabou não vendo o resultado ali por causa desses fatores externos. Pegou ali uma onda de calor, o resultado acaba caindo, é natural, isso vai acontecer para todo mundo no treino, o resultado vai cair e aí a pessoa acha que o plano de treino não está funcionando, que a planilha de treino não está funcionando, que não faz sentido, que o condicionamento físico não está melhorando e fica mudando de estratégia o tempo todo. Então a gente tem que entender que treino é treino, prova é prova. Essas fases, pessoal, pega uma onda de calor, um clima diferente, umidade também afeta a nossa performance, que eu falei basicamente de temperatura ali até agora, né? Mas umidade também afeta. Então tem vários fatores externos que afetam a nossa performance. Então a gente tem que ter em mente que isso vai acontecer, faz parte do processo e entender que uma temperatura mais elevada vai afetar o treino de vocês, não só a prova. E a gente acreditar no processo, naquela planilha de treino que está bem organizada, faz toda a diferença. Segundo ponto aqui, pessoal, entendendo esses impactos do calor e fatores externos, outros fatores externos na nossa performance, não só na prova, mas nos treinos também, diminui o risco da gente perder confiança. Então, por exemplo, eu passei ali aqui no sul, pessoal, aqui principalmente no Rio Grande do Sul, a gente passou por uma onda de calor basicamente fevereiro inteiro. Então, vários momentos eu saía para correr com 30, 32, teve momentos que eu saí para correr com 35 graus, assim, foi bem difícil mesmo esse período de calor, e a performance foi lá para baixo. Então, aquele momento que eu deveria estar correndo num pace de 5,40, 5,30, naquela frequência cardíaca que eu já estou mais acostumado, estava num pace de 6,20. Teve um treino que eu fiz um pace de 6,50 e eu estou me preparando para fazer uma maratona. Meu objetivo é terminar ela em 3 horas e 35 minutos, por volta desse tempo. Então, enfim, faz parte do processo. Só que como eu entendo que aquele momento que eu estava correndo estava muito longe, mas muito longe de um cenário ideal, com fatores que eu não controlo, mas era o momento que eu tinha para sair para correr, né? Não tinha opção, porque tem trabalho, tem outros fatores da nossa vida, né? Tem outros aspectos também. Então aquele momento é o que eu tinha para sair para correr, o clima não estava muito longe de ser o ideal, a minha performance iria ser impactada, eu sabia disso. Então eu olhava aquele treino, olhava aquele resultado e eu não ficava inseguro sobre, não, estou fazendo a coisa errada, o resultado não está vindo, a prova não vai dar. Eu sabia que era um fator externo, que eu não controlo, que minha performance iria cair naquele momento, mas que assim que voltar ao normal, daí sim eu veria o meu nível numa condição mais perto do ideal, que é o que eu estou vendo agora. Agora eu já estou fazendo um treino hoje mesmo, fiz um treino de 32 km, pace de 5,5, com frequência cardíaca bem controlada, temperatura também bem mais amena, né, por volta dos 20 graus. Então eu sei que aquele processo, aquele momento que estava longe do ideal, impactou bastante o resultado do treino, mas me preparou também, fazia parte do processo. Então não causa aquela ansiedade, aquela insegurança de não estou pronto para a prova. Então, entendendo esses impactos, acaba ajudando vocês também a ficar mais tranquilos com o processo e mais confiantes para a prova também. E aí, falando desses outros fatores, pessoal, no vídeo de hoje eu foquei bastante na parte da temperatura, mas tem outros fatores externos que influenciam bastante na nossa performance também. Tem esse outro estudo, que eu vou deixar na descrição aqui para quem quiser conferir os detalhes, que analisou
vários fatores diferentes e o impacto deles, a relevância deles também nos resultados das provas de corrida. Então, olha só esse gráfico que eu achei bem interessante. A temperatura e a umidade são os dois fatores que mais influenciam o resultado numa prova com a maratona. Mas também tem radiação solar e o vento. Também são fatores que influenciam bastante na maratona. Obviamente, dependendo da distância que vocês forem correr, como está no gráfico aqui, a influência deles vai mudando. Por exemplo, numa prova de 5.000 metros, já muda um pouco a influência de cada um desses fatores. Então, bem legal o estudo, talvez até faça um vídeo falando sobre ele, mas só para entender. Falei da temperatura, mas tem outros fatores. Um dia muito úmido, por exemplo, impacta muito a performance de vocês também. Tá, e aí para concluir aqui, pessoal, o calor vai afetar a tua performance. Talvez até mais do que você imagina. E você não precisa se assustar, se desesperar por causa de um treino ruim. Isso vai acontecer e faz parte do processo. E também não se frustrem se não conseguirem bater aquele objetivo em uma prova. Tem coisa que a gente não controla, pessoal. Calor, umidade, vento. A gente tem que fazer a nossa parte, que é manter a consistência nos treinos. Mantendo a consistência nos treinos, uma hora o resultado vem. E não adianta a gente se preocupar com fatores que a gente não controla. E se esse vídeo te ajudou, clica no like, se inscreve no canal para mais conteúdo sobre tecnologia para o esporte e aproveita e me segue também no Strava, onde vocês podem ver todos os detalhes dos meus treinos.